Ô Caio, eu comungo com irmãos há mais de 30 anos e acredito que caminhamos em paz, ok? Ok. Agora, porém, os irmãos cismaram de participar de movimento ecumênico e colocaram na cabeça que são responsáveis por reconciliar os católicos e os evangélicos. Eu já vi esse filme sou pela antes. paz e pelo respeito, mas como o vídeo postado, acho que essa necessidade de resolverem um problema histórico pode acabar numa merda um problema maior. que não se resolve. O ecumenismo é saudável, Caio? Não é o ecumenismo como movimento não é saudável. O ecumenismo é saudável como uma atitude mental. Ou seja, como não preconceito, como fraternidade, inclusividade, amor, compaixão. Ele é saudabilíssimo, é o que o Evangelho ensina. Tá. Agora, como movimento, ele não é novo, né? Esses meninos estão pensando que estão inventando alguma coisa. Sei. Os movimentos ecumênicos já tiveram muitos momentos diferentes, mas eles obviamente aconteceram mais depois da Reforma Protestante. As outras tentativas de unidade foram muito menores. Depois da Reforma Protestante teve um protestantismo, um fosso, um abismo, até que as primeiras tentativas de quebrar esse negócio começaram no fim do século XIX, início do século XX. Aí ganharam uma força um pouco maior, patrocinada pelo Papa João XXIII, nos anos 50 e 60. O auge do movimento ecumênico foi nos anos 60, na Terra inteira. Foram os maiores eventos, os maiores acontecimentos. E aí o que aconteceu é que o movimento ecumênico foi acolhido pela Igreja Católica como uma diplomacia, como uma relacionalidade. A Igreja Católica Superior acolhendo o movimento ecumênico, que quase sempre vinha mais cheios de protestantes liberais do que de católicos, padres católicos também convertidos ao mesmo ideal. Na maioria das vezes foram pastores luteranos, anglicanos, ou de teologias mais liberais, ou presbiterianos mais abertos, os que integraram o movimento ecumênico. Aí o que aconteceu? A Igreja Católica recebe o movimento com muito carinho, como quem passa a mão na cabeça de um garoto bem intencionado, dá um pirulitozinho para ele, fica lá, o chama para uma reunião anual vaticana, e os caras se sentem o máximo, que o Papa fala com eles, e o movimento evangélico do lado de cá os execra, os chama de hereges, que deixaram a fé, que sem autorização nossa, pensam que nos representam e nunca representaram, porque quem tem essa atitude, em geral, faz parte do 0,000,1% do movimento evangélico. E no movimento católico, os que participam disso já participam com a bênção papal para atrair esses segmentos, porque a Igreja Católica quer ter o maior número possível de diálogos interconfessionais. Sejam com os evangélicos, protestantes, seja com os judeus, seja com os islâmicos, seja com as versões do cristianismo que se tornaram independentes da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Grega, ou o anglicanismo, tudo isso. Já houve até, olha, eu me lembro do tempo em que o pentecostalismo criou um movimento ecumênico na direção da Igreja Católica. Olha isso. Eu me lembro do bispo Roberto Macalister, falando que ele e um outro indivíduo, que agora me foge o nome, tinha um sobrenome francês, e que vinha muito aqui a Nova Vida no início dos anos 70, e que sempre foi um cara de atitude institucionalmente ecumênica junto ao Vaticano, o tinha levado. Eu me lembro do Juan Carlos Ortiz me dizer também a mesma coisa, que ele estava indo e vendo como é que era aquilo. A minha opinião, desde que eu tenho 20 anos de idade, é a mesma que eu expresso agora.
Eu acho que como diplomacia fraterna é legal. Agora, o resultado disso é totalmente inócuo, porque a verdadeira unidade não é feita disso. A verdadeira unidade não é feita de documentos conciliares que só servem de nós para nós, de clérigos para clérigos, de cardeais para cardeais, de sínodos para sínodos. Sínodos não produzem nada na vida real. Eu acho que eu tenho uma relação muito mais ecumênica, com muita gente para todo lado e sem nenhum movimento, porque eu nunca crio no movimento, eu sempre crio nos atos e gestos de mútua inclusividade fraterna. Sem esse nome, sem esse batismo, sem essa busca e sem essa ilusão de que aquilo vai produzir qualquer coisa que não nasça de fato no coração. Eu sinto, por exemplo, pelo Fábio de Mello, uma inclusividade fraterna total. Como eu sinto pelo Kleber, como eu sinto por vários outros irmãos desse mesmo meio, de música e palavra, só dei dois exemplos comparativos. Que são cantores, né? E ninguém precisa assinar termo de nada. Coisa alguma, como o Fábio me disse, eu estou vendo aqui a minha agenda para ver se dá um tempinho para eu correr até lá e te dar um beijo. Isso é um irmão, é um encontro que não vai ser chamado de ecumênico, porque botar o nome de ecumênico preconceitualiza e institucionaliza algo que não quer ser ecumênico, que é apenas naturalmente fraterno irmão em Cristo. Então os garotos aí estão querendo reinventar a roda, rodar tudo outra vez, nenhuma noção histórica, é só pequenas influências e eles acham que dessa vez é diferente. Agora vai dar. É, mas é perda de tempo, a gente está lidando com potestades poderosas, com estruturas imensas. E Jesus nunca achou que as ações do reino de Deus seriam desse tipo. Jesus sempre disse que os movimentos do reino ninguém vê. São sementes pequenas que nascem nos corações e devagar vão crescendo, produzindo acolhimento, sombra, ninho, para aqueles que queiram. O reino de Deus em si não depende disso. O que faz gestos construtores de pontes são gestos construtores de pontes e práticos, de acolhimento real, sem precisar levantar uma bandeira do ecumenismo para dizer venham todos, nós somos ecumênicos. Aí estragou a coisa inteira na praça já. Tirou a espontaneidade do encontro. Mas os teus coleguinhas aí vão ter que apanhar muito para entender. Eles não querem ler, eles querem viver a história sem conhecer o passado. Vão repetindo todos os equívocos outra vez.